Gracia y paz de Cristo. Siempre que Cristo se acercaba a alguien, a sus discípulos, entraba en una casa, en un hogar, decía gracia y paz. Porque gracia y paz son las dos grandes obras que Cristo vino a realizar en la cruz y cuando resurgió al tercer día. Gracia y paz a vosotros. Amén. Amém. Vamos a meditar en el Evangelio de Marcos. Quando Pedro me invitou a predicar, pensei que seria muito interessante trazer um pouco do Evangelho de Marcos, que estamos meditando versículo a versículo em la igreja quichua. E continuar a orar por la igreja quichua, nossos irmãos. Deus está haciendo uma obra muito bonita e por la primeira vez em la igreja quichua, pues está exponiendo expositivamente a palavra de Deus. E, tenéis que ver a alegria de los hermanos. Muy bien, Marcos 5. Vamos meditar en essa doble história de Jairo, la curación de su hija, y de la mujer que sufría de una enfermedad crónica. Marcos 5, a partir del versículo 21. ¿Ya lo tenéis? Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se prostró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, vamos a repetir juntos: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nada sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia aquí, que es clara, es palpable. Gracias porque una vez más se cumple, Señor, tu promesa de que tú estarías con los tuyos, con tu iglesia, Señor, para darles de comer, para traerles salvación y reenviarles al mundo para testimoniar tu nombre. Señor amado, de la misma forma, Señor amado, que este relato concluye con esta palabra y todos se asombraron. Que hoy, Señor amado, tú nos asombres con la belleza, con el poder, con los milagros que el Salvador del universo, el Rey Jesús, quiere hacer y solo Él puede hacer en nuestras vidas. Nos alegramos por ser la iglesia del Rey Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios, aquel sobre quien Juan el Bautista dijo: decida Sión, es tiempo de esperanza, vuestros pecados fueron perdonados. Entonces cría una vez más un nuevo camino en nuestro corazón y llévanos a tener las marcas y a vivir la fe de tu reino. Oh, glorifícate, Señor, porque aquí eres tú que mandas. En nombre de Cristo te pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Aquí tenemos una doble historia. Una doble historia que aparece en un evangelio, el evangelio de Marcos. Y ya sabéis que el evangelio de Marcos pues quiere hablar sobre el reino de Dios. Desde el principio, Marcos quiere decir: yo escribo estas noticias porque son las buenas nuevas. ¿Sobre quién? Jesús. Él es el Rey. Entonces quiero hablar sobre las obras del Rey Jesús. Y cómo se manifiesta el gobierno del Rey Jesús. Pues es muy diferente de la forma que Putin o Donald Trump lo hacen. Ellos necesitan de poder humano, necesitan de dinero para hacer avanzar su gobierno, su reino. Pero el Rey Jesús gobierna de una otra forma. Él vino al mundo para traer salvación. La forma que Cristo tiene de gobernar en la vida de cada uno de los habitantes de este planeta es traer arrepentimiento y poner su fe o nuestra fe en la persona de Jesucristo. Y esto está muy claro en el primer capítulo de Marcos. En Marcos 1:15 dice claramente: Jesús, sin arrepentimiento y fe es imposible probar el reino de Dios. El reino de Dios efectivamente se está acercando. Entonces, arrepentíos y probad. Arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Muy bien, ese es el contexto general a donde esta historia se ubica. Pero hay un contexto un poco más inmediato. Esta historia, esta doble historia de Jairo y de esa mujer, pues se encuentra dentro de 4 grandes historias. Podéis ver antes y después. Y esas 4 grandes historias hablan de la fe del reino. La fe del reino. ¿Y por qué? En cada una de esas historias, pues, vienen situaciones trágicas. Situaciones trágicas que parecen tener el poder para destruir cada uno de los personajes. Vemos, por ejemplo, la gran tempestad. Vemos, por ejemplo, un hombre que estaba aprisionado, encarcelado por una legión de demonios. Vemos enfermedades crónicas y vemos también la muerte misma. Y en cada una de estas historias, Cristo solo quiere proclamar una gran mensaje. Él quiere decir que su poder como rey, es suficiente para que aquel que tiene su fe puesta en él encuentre una roca suficientemente alta para superar
cada una de las tempestades de la vida, incluso la muerte. El tema entonces a donde se ubica esta doble historia de Jairo y de la mujer es la fe del reino. E por isso quero perguntar, quais são as marcas de la fe del reino? Pero quero ir ao grano, quero ir ao texto, fazer uma pequena introdução desta doble história. Qual é o contexto imediato desta doble história? Pois este relato que empieza no versículo 21 começa com uma encantadora expressão. Outra vez. Versículo 21. Outra vez. Como isto é encantador? ¿Sabes por quê? Porque está dizendo Marcos que Cristo, el Rei, el incansable siervo de Deus, vino uma vez mais para servir com sua própria vida, proclamando e realizando as obras do reino. De um lado e del outro del lago. En una orilla y la otra orilla del lago. Otra vez vino Jesús como rey a proclamar y a realizar sus obras. Y entonces, en el versículo 22, se nos presenta el primer personaje de esta narrativa, que es Jairo. Dice el texto, vino, versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga. Muy posiblemente Jairo dirigía una de las sinagogas de Capernaum, a donde sabemos que Cristo había realizado muchos milagros. Jairo vino a Cristo porque su hija estaba a punto de morirse. Y como Jairo conocía el poder de Cristo, le buscó prostrándose y pidiéndole ayuda. Cristo accede a su pedido y comienza con Jairo una caminada por medio de la cual le desafiaría a vivir según la fe del reino de Dios. Y aprovecho para preguntar una vez más, y esta es la pregunta central de este texto, ¿qué nos enseña Marcos sobre las marcas de esta fe? ¿Qué nos enseña el evangelista sobre las marcas de la fe del reino de Dios? Y hay unas cuantas. Prometo ser rápido. Vamos al grano. Primera marca de la fe del reino. Gracias. La fe del reino. Y vamos siguiendo el texto. Es en primer lugar una fe que busca la presencia de Jesús. Es una fe que busca la presencia de Jesús. Los versículos 22 y 23 son muy claros. Dice que Jairo se prostró a sus pies y le rogaba mucho. ¿Qué podemos decir sobre la fe de Jairo? Pues Jairo tenía una fe básica en Cristo. Sí. Aqui discrepo de alguns comentários, dizem, oh, que grande fé tinha Jairo. Eu creio que não, quizás tinha a mesma fé que eu tenho, uma fé básica em Cristo. Jairo sabia que Cristo sanava quando imponia suas mãos sobre os enfermos. E aunque a fé de Jairo fuera del tamanho de um grano de mostaza, e já veremos por quê. A fé de Jairo já mostrava algumas marcas de uma fé verdadeira. Sim, ele tinha uma fé pequenita, básica, pero uma fé verdadeira. Por que uma fé verdadeira? Mira, Jairo reconhecia e confiava no poder de Jesus. Amém? Apesar de sua hija estar moribunda em casa, ele não permaneceu aí para ver seu último suspiro. Não, ele foi a Cristo e se prostrou a seus pés, sabendo que em Cristo todavia havia esperança. Ele reconhecia e confiava no poder de Jesus. Jairo também mostrou temor por Jesus, e um temor que estava por encima do temor a los hombres. Imaginaos para um jefe de uma sinagoga, lo que seria hoje quizás um pastor de uma igreja importante, salir de sua casa
e humilhar-se delante de uma multitud? Dessa multitud que diz o texto, e Marcos quer enfatizar isso, que apreturrava Jesus. Imaginaos o polvo, a mugre, o sudor. E aí estava esse principal da sinagoga, mostrando que o temor que tinha hacia Cristo era infinitamente superior ao temor que tinha a los homens. Ele tinha um coração humilde e algo que para mim é muito importante, tinha um coração transparente. Ele não pôs uma careta e não ocultou de Cristo sua agenda e as necessidades de seu coração. Oração perseverante e confiada. Coração transparente que não se ocultava detrás de caretas. E invitou a Cristo a entrar em seu hogar. Por favor, ven. Jairo foi um homem que tinha uma fé básica, pero verdadeira, e uma fé rendida a los pies de Jesus. Faltam homens prostrados a los pies de Jesus. Faltam homens prostrados a los pies de Jesus que, como Jairo, intercedam por suas famílias. Não há problema em ser um homem destacado de uma sinagoga. Cristo quer que os homens que estão aqui sejam destacados em suas profissões, em suas labores, em suas faenas, pero que sua grande ambição seja estarem prostrados a los pies de Jesus, intercediendo por seus hogares. Quanto tenho que aprender com Jairo. E a reação de Cristo a la oração de Jairo deve ser destacada. Diz o versículo 24, mirad o texto, foi pues com ele. Cristo nunca rechaza la oração humilde. Jamás. E por isso o salmista disse, hermoseará a los humildes com su salvação. A primeira marca de uma fé del reino é uma fé que busca a presença de Jesus. Pero o texto avança e já imediatamente nos apresenta uma segunda marca dessa fé, da fé del reino, que é uma fé paciente. Uma fé paciente. Sim, a segunda parte da história habla de las dificultades del avance de Jairo. É interessante que Marcos quer destacar essas dificuldades que esse homem tuvo mientras caminhava e confiava em Cristo. Por favor, intentad entrar em um desses cines de nossa igreja e usad vuestra imaginação para entender o que estava passando aí. Sua oração havia sido aceptada por Jesus. Já estava junto com aquele que iba a sanar sua hija. Sin embargo, duas coisas se levantam e dificultam o avance. E parece que queriam posponer a curação e o milagro em sua casa. Em primeiro lugar, a multitud. E Marcos não para de falar dessa multitud, lo apreturrava. Me imagino que Jairo e Jesus caminassem assim. E em segundo lugar, como se isto não fosse suficiente, se cuelga uma mulher. Se cuelga uma mulher. Pode imaginar-me o que passou por la cabeça de Jairo, porque conozco os sentimentos que subem a mi coração quando alguém se cuelga em la fila, seja del banco, se cuela em la fila de um banco, en el tráfico. Tu sabes muito bem o que, principalmente aqui em Espanha, entre os latinos, tu sabes muito bem o que sube a nosso coração. Isso é importante entenderlo. Seguro que Marcos, que estava escrevendo para os romanos,
quería enfatizar también eso. Vosotros romanos sabéis muy bien lo que pasa cuando alguien se cuela para tu frente y quita tu lugar. Y más, Jairo se encontraba en una situación de vida y de muerte. Porque Cristo no sanó a su hija con una palabra. Bastaría una palabra. Bastaría proferir a distancia sana. Ele tinha poder para isso. Por que o avance era tão lento? Se Cristo já havia dito e prometido que ia a sanar a sua hija. Porque Cristo, e isso é o que duele mais em nossos corações, porque Cristo sanou primeiramente aquela mulher, se ela apareceu depois. E se o caso de sua hija era aún mais urgente. Quando intentamos escrutar a mente de Jairo, nos damos conta que nós também hacemos este tipo de perguntas, não é verdade? Quantas vezes decimos a aqueles que caminham conosco sobre Deus, ou decimos diretamente a Deus, Deus, por que se retrasan tus milagros? Em minha vida, em meu hogar, em minha família, com meus filhos, em minha profissão, por que se retrasan tus horários? ¿Por que tu tempo não é mi tempo ou o tempo de mi desejo? Não é verdade? Amém. Creio que Cristo lhe estava ensinando a Jairo uma segunda marca essencial da fé do reino. Uma fé paciente. Uma fé paciente. Igreja, queridos invitados, o governo de Deus é governo misterioso, pero ao mesmo tempo glorioso. Isaías 40 pergunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Es una pregunta retórica, ¿vale? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién aconsejó a Jehová enseñándole alguna cosa? ¿A quién pidió consejo Jehová para ser enseñado? E mais tarde, em Romanos, o apóstolo Pablo vai utilizar as mesmas palavras do profeta Isaías para volver a exclamar, e não a perguntar, pero a exclamar, dizendo: oh, profundidade das riquezas de la sabedoria e de la ciência de Deus. Tanto Isaías quanto Pablo estavam querendo comunicar-nos hoje sobre essa fé paciente, dizendo: hermanos, aunque os caminhos de Deus sejam misteriosos para nossas mentes, Deus não estava chamando a Jairo a resignar-se. Não estamos aqui falando de resignação. Há muita gente, especificamente os que siguen essa linha de Nietzsche, que dizem, pois, o cristianismo solo é cristianismo para ovejitas. Pois o tempo inteiro Deus, Cristo, a cruz te está dizendo para resignar-te a este mundo. Não é isso. Que Deus, através de Cristo, está pedindo a Jairo. Não está pedindo a Jairo a resignar-se ou a dar salto de fé. Não está dizendo, tudo isto é irracional, pero sigue-me. Não é isso que Cristo lhe está dizendo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus queria que Jairo aprendera a descansar pacientemente en el gobierno misterioso de Deus. E aqui há que falar sobre isso, o governo misterioso de Deus. Esta semana fui surpreendido, volviendo a uno de mis maestros, o Dr. Lloyd Jones, comentando Efésios. Lloyd Jones habla, mira, uma das perguntas ou expressões que mais se repite em Efésios é a palavra mistério. Los mistérios, el mistério, el gran mistério, misteriosos. E disse Lloyd Jones, ¿sabéis por que Pablo está falando o tempo inteiro dessa palavra, los mistérios de Deus? É porque necessitamos aprender a gozar-nos em los mistérios de Deus.
Los misterios de Dios solo son pesados para nuestras vidas cuando intentamos coger las riendas de nuestra vida y hacer con que Dios haga lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando tú entiendes que los misterios de Dios não entram, não podem ser compreendidos por tu mente, pero que são mistérios que são governados por um Deus santo, 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 tu aprendes a descansar em eles. Os mistérios deixam de ser pesados e passam a ser gozosos. ¿Por que Deus permitiu que Adão e Eva se rebelassem? Pois que mais dá se Ele entregou a seu único Hijo para morrer por todo o homem e a mulher que creem nele? Porque Deus permitiu que seu povo fora ao cativeiro. Que mais dá se Ele se mostrou como um poderoso Salvador, dizendo em Isaías 40, el tempo de vuestro pecado e del juízo ha terminado. Vou abrir um novo caminho. Eu, el Senhor, um caminho de salvação. ¿Por que Deus demorou e levou tanto tempo para hacer encarnar a su Hijo? Que mais dá se en el Hijo temos a expressão completa del ser del Padre? En la muerte y resurrección de Jesús tenemos la prueba más cabal del amor que Dios tiene por mí y por tu vida. ¿Qué más da si Dios es un Dios santo? Dios nos llama hoy. Si estás ahí luchando contra los misterios de Dios, Dios te está diciendo, mi hijo, hija amada, aprenda a descansar e a gozar-te em mis mistérios, porque quando isso ocorra, alcançarás uma fé paciente. Não sei se tenho tempo para falar sobre isto, mas já sabes que quando Deus traz uma palavra ao pastor, nessa semana, é isso que vai viver. Vocês já sabem como funciona a coisa. Então, Ayer estava desesperado em casa. A algumas horas de realizar uma boda muito diferente para os patrones de um português, uma boda boliviana, e tendo que terminar o mensagem, sabendo que em menos de 24 horas estaria aqui predicando para vosotros. Aquele peso, aquele gozo misturado com ansiedade, e de repente chega a Beatriz, minha hija, e diz, tu tienes que ayudarme porque tenho solo 2 dias para fazer um vídeo e entregarlo em la escuela. E eu falei, mira como é possível que vosotros, e Dani estava aí, sabe que isso é verdade, como é, eu sentado em sua cama desesperado, como é possível que tu solo me buscas quando eu não te puedo ajudar? E ele chorando, e eu desesperado, bajando um programa, não dava no iPad, não dava no iPhone, e ele, não é no iPad sim, pero eu não puedo porque vou a predicar com o iPad. E quando volvi, quando as nuvens desapareceram, a primeira coisa que o Senhor falou em meu coração é assim, ¿ves? Eres tú que necesitas aprender a tener una fe paciente. É por isso que é muito bueno ser pastor e predicador, porque quando tu vienes aqui já viviste todas estas coisas. La fe del reino es una fe paciente. Amém? Aí Cristo e o Espírito Santo nos llevará. Em terceiro lugar, e avançando, não podemos parar porque esse texto é muito grande. Em terceiro lugar, o texto nos apresenta uma terceira marca dessa fé del reino. É uma fé que é corrigida mientras se camina com Cristo. Amém. É uma fé que é corrigida mientras uno camina com Jesus. Avançando no relato, chegamos a um ponto em que as duas histórias se cruzam. E isso é muito importante. A história de Jairo com a história da mulher que se havia colado. Meditemos agora em la história dessa mulher. Diz o versículo 25 que hacía 12 anos que padecia de flujo de sangre. El 26 añade
que había sufrido mucho de muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, le iba a peor. Fue esa mujer que se coló. Dice el texto que cuando ella escuchó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó em suas vestes. Uma vez mais, é muito importante que veas essa multitud apretujando tanto a Jairo quanto a Jesus. Essa mulher, pues, não sei como lo hizo, pero estendeu sua mão, seguro que tinha uma mão mais grande, mais larga que a minha, pues aí e tocou, vino por detrás e tocou em las vestes de Jesus. ¿Sabes por que lo estou enfatizando? Porque há uma razão importante para haberlo hecho dessa forma. A lei do Antigo Testamento ensinava claramente que toda mulher com fluxo de sangue era imediatamente considerada como imunda, impura, tanto em termos cerimoniais quanto socialmente. Ela não poderia entrar, não poderia adorar no templo e muito menos relacionar-se socialmente, porque se tu lhe tocasses, serias considerado junto com ela impuro. Assim se sentia essa mulher, impura, impura, indigna de acercar-se e tocar em Jesus, em quem ela sabia que havia poder. E por esta razão vino por detrás, quiso tocar em seu manto, ocultando-se entre a multitud. Vou fazer a mesma pergunta que hice para Jairo. O que podemos dizer sobre a fé desta mulher? Pues, sem dúvidas, possuía uma fé débil e bastante confusa sobre Jesus. Por um lado, esta mulher mostra confiança em seu poder de coração. Ela queria que Jesus efetivamente la poderia sanar. Dijo, mira lo que dice el versículo 26, se tocar solamente em seu manto, não há dúvidas que ela queria que podia ser sanada. Pero aqui estava a debilidade de sua fé. Aqui estava a debilidade de sua fé. ¿Sabes por quê? Porque ela pensava que a sanidade era tudo o que poderia obter de Jesus. Sua fé necessitava ser corrigida. Pero não só a sua, também a fé de Jairo, que estava aí, apretujado, pero observando todo. Lo que leemos en los siguientes versículos é para dejarnos de pelo em punta. Sim, perdona a expressão, pero isso. Mira lo que Cristo vai fazer. Lo que Cristo está a ponto de mostrar a la mujer e também a Jairo é que uno não se pode acercar ao Rei do Universo e esperar que Ele cumpla nossas necessidades. O Rei do Universo, Jesus, não vino a estender seu reino para cumprir as necessidades e a agenda de tu coração, de nosso coração. Ele não vino solo para curar essa mulher, para sanar a hija de Jairo. Não. Ele vino para ser algo aún mais precioso em la vida dessa mulher e en el hogar de Jairo. La curação era apenas o começo da caminhada com Jesus. Podemos continuar com essa mulher? Vamos profundizar um pouco mais. Que hizo Cristo? Bueno, esse mais que Cristo queria fazer na vida dessa mulher foi a razão da pergunta retórica de Jesus. Sabes que Jesus, em los versículos 30 a 33, pues apresenta
um conjunto de perguntas retóricas, ou seja, são perguntas que Cristo já sabia qual era a resposta, pero aún assim se la apresenta porque queria fazer alguma coisa no coração daquela mulher. Obviamente Cristo sabia quem era essa mulher. Cristo é onisciente, todo-poderoso. Pero ele queria que ela se identificara e supiera que havia sido sanada de uma impureza que ahogava e escravizava a sua alma. Uma impureza tão grande a ponto de crer que era indigna de estar delante do Rei do Universo. Havia algo aún mais profundo que a sanidade mesma e que Cristo havia já operado em la vida dessa mulher. Pero agora, Cristo queria que ela lo supiera. É tão interessante lo que os comentaristas hablan de la expresión salió de mi poder. ¿Estáis comigo? Salió de mi poder. Porque os comentaristas dizem que essa palavra poder, dunamis, é a primeira vez que aparece surpreendentemente no Evangelho de Marcos, que habla o tempo inteiro de milagros. O que significa isso? Significa que Cristo sabia que esse poder que havia salido de sua persona não era solamente um poder para a sanação, era um poder para ser algo mais profundo no coração dessa mulher. Era cambiar seu coração impuro em um coração de uma hija amada por Deus. E foi o que passou. O poder que saiu de Cristo foi de tal magnitud que não só la sanou, sino que também la salvou, a ponto de ser chamada, já não imunda, pois assim seria considerado por os suyos. Imunda, aqui não podes entrar. Pero passou a ser chamada por el próprio Rei do Universo. Hija. Hija. ¿Sabes? Lo que hace que el hombre y la mujer sean puros o impuros no es su condición externa, pero la condición de su corazón. No es lo que come o bebe, sino la condición de su corazón delante del Creador. Así lo dice claramente Mateo. Y la fe, esse dom extraordinário que Deus le dio a ela através de Cristo, essa fé la surpreendió en las profundidades de sua alma. Pensou que havia sido sanada e de hecho lo sintió. Pero quando Cristo dijo, ven aqui, hija, tu fé te salvou, ela temblando, e claro, não poderia ser de outra forma, porque agora já não era imunda, era hija, temblando, contou toda a verdade a su Salvador. Oh, quanta misericórdia! Essa mulher foi surpreendida por las riquezas de la misericórdia de Deus. E se tu estás aqui hoje, sendo azotado por alguma enfermidade, se tu estás sendo azotado por alguma crise em tu matrimônio, em tu família, crê que Cristo tem algo aún mais profundo para hacer em tu coração, em mi coração. Ele quer limpiar-te, Ele quer perdonar-te, para que tu estés, aunque temblando, delante del Rei del Universo, ya no como impuro, pero como hijo y como hija de Dios. Hija, tu fe te ha hecho salva. Não existe impureza del alma que não pueda ser sanada por Cristo, e por isso Isaías profetizou
si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Él sí tiene el poder. Él sí tiene el poder. Pero ojo, cuidado, como se diría aquí en Granada, cuidadín, cuidadín con este Cristo. Hay que tener cuidado con este Jesús, porque como un gran predicador ha dicho, cuando vas a Cristo, Él te da mucho más de lo que pides, pero también te pide mucho más de lo que das. No busques relacionarte con Cristo queriendo simplesmente tocar de lejos sus vestes para obtener un milagro. Porque si Él toca en tus dedos, va a coger tu codo, tu hombro y tu corazón, tu familia y tu ciudad. Cuidadín, cuidadín con este Cristo, porque es un gran y un ambicioso Salvador. Él va a requerir toda tu vida para ser tu único Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuarta marca de una fe del reino. Es una fe que es utilizada como escudo. Seguimos el movimiento, el flujo del texto. El apóstolo Pablo nos enseña que el don de la fe debe ser utilizado o usado como una de las partes de la armadura cristiana. Vosotros ya lo conocéis en Efesios 6. Y dice que esa armadura tiene dos funciones: resistir y permanecer firmes. Vamos a repetir: resistir y permanecer firmes. ¿Contra quién? Contra la lucha, los dardos del enemigo, de Satanás, pero también contra nuestro pecado y el gran gigante llamado el desespero. Y en el versículo 16 de Efesios 6, el apóstol añade que la fe es como un escudo. Soy muy malo para hacer ese tipo de imitaciones, pero imaginaos cómo sería un escudo. Mirad la película El Gladiador, pues está muy bien. Es ese escudo, es un escudo llamado el escudo de la fe. Y Pablo dice, tiene que ser utilizado para pagar todos, y me gusta esta palabra, todos los dardos del enemigo. Y fue exactamente esta palabra, o mejor diciendo, esta verdad que Cristo quiso enseñar inmediatamente a Jairo. ¿Sabes por qué? Por causa de esa palabrita que viene ahora, o expresión. Mientras Jesús hablaba con aquella mujer, es impresionante. ¿No es lo que pasa con nuestra vida? Perdona. No tengo nada contra, no es un dardo, ¿vale? ¿No es impresionante que funciona assim? ¿No es impresionante que ese es el modus operandi, la forma de Satanás operar? Mientras estamos viendo algún milagro, escuchando alguna palavra, poniendo nuestro corazón en alguna promesa, pues viene el gigante desespero con palabras de desespero para quitar nuestro corazón de Cristo una vez más. Mientras Jesús hablaba con aquella mujer sobre la fe que le había purificado y salvado, vinieron los profetas del desespero, diciendo, mirad conmigo el versículo 35, tu hija ha muerto, porque molestas más al maestro. Y dice el texto que inmediatamente Cristo mostró a Jairo que él debería utilizar el escudo de la fe y confiar solamente en él. Tenemos tanto que aprender y tan poco tiempo. No temas, cree solamente. Iglesia, tenemos que utilizar el escudo de la fe. Creer en Cristo como el Hijo de Dios es utilizar debidamente el escudo de la fe. No puedes coger cualquier otro escudo quitado de algún libro de autoayuda. No, es que te va a poner peor. Te va a ahogar tu alma. Pero cuando tú pones tu confianza en el Hijo de Dios, que Marcos dice que es el Rey de Reyes, así estás
utilizando devidamente o escudo da fé. O escudo da fé deve ser utilizado luego, quando sentimos que Satanás está lançando sus dardos contra nosso coração. Não permitas que os dardos de la mentira de Satanás hagan nido em tu cabeça e em tu coração. Já não há esperança. Para de orar e de seguir a Jesus. Quizás são as palavras que agora mesmo Satanás está poniendo em tu coração. Utilice o escudo de la fé. Não. Porque esta palavra não vem de João, não vem desta igreja, não vem de uma estrutura eclesiástica. Esta palavra vem daquele que me salvou, me perdonou e morreu em la cruz por mim. Usa o escudo de la fé. Em Cristo temos a certeza de lo que se espera. Em Cristo temos a convicção de lo que não se vê. Porque nele, por Ele e para Ele, foram criadas e estão sendo sustenidas todas as coisas. Ele é o único escudo que nossa alma necessita. Uau, necessito descansar. Quanta surpresa. Tanto para Jairo, quanto para a mulher. Cristo não queria unicamente sanar, Ele queria salvar, Ele queria purificar. E aqui as duas narrativas se cruzam uma vez mais. Cristo queria que Jairo aprendera a confiar solamente en el Rei Jesus. Estou caminhando para o final, graças a Deus para alguns. A quinta e grande marca de uma fé del reino é que é uma fé alimentada por el cuerpo de Cristo. É uma fé alimentada por el cuerpo de Cristo. Dice o versículo 37, e se não lo digo, Deus me va a dar en las orejas, porque este versículo é muito importante. Depois que as vozes del desespero empezaram a tomar conta, ou a querer tomar conta do coração de Jairo, dice o versículo 37 que Jesus expulsou aquelas vozes, aquelas pessoas. Aí é familiar, pois me dá igual, fuera, largo. E não permitiu que lhe seguisse a nadie, sino Pedro, Jacob e Juan. É interessante isto. É interessante porque a fé de Jairo necessitava continuar a ser alimentada. E quem ou a quienes Deus utilizou para alimentar a fé desse homem? A família de la fé. Os discípulos de Cristo. Hermanos, uma das formas que Deus criou para alimentar nossa fé é aprender a caminhar com gente madura, mais madura que tu, e que te vão ajudar, não só a conhecer a Cristo, mas também a passar por os momentos mais difíceis. Me chama tanto a atenção como foi Cristo que ordenou que solo Él, los padres e los 3 discípulos entrassem en el lugar adonde havia muerte. Tu caminas com algum Pedro, Juan ou Jacob? Não te estou perguntando se escutas as palavras e as predicações de João e de Pedro. ¿Vale? A palavra é caminar. Tu caminas com gente madura? Les pides que entrem em tu casa? Quitando as caretas e dizendo, mira, minha casa está assim. Ajuda-me. E traz sanidade a meu hogar. Pois a forma mais fácil de nossa fé ser uma fé débil é deixar de caminhar com a igreja. Vosotros sabéis que me encanta estar com a gente de aí afuera. Os padres del cole. Então, este miércoles vamos a ver la tarasca. Bueno, me dá igual se não te gusta.
É a primeira vez e eu vou a ver com mis hijas e vamos aí com uns amigos. Pero ojo, eu não dispenso a caminhar com Guilherme e com Leila. A com Gabi e com Pedro. O domingo passado recebimos a Ruth e a Najibe. Eles nos animaram e nós fomos e nós les animamos. Tienes que caminhar com gente madura e invitar-los a tu casa. Foi Cristo quem lo hizo. E por último, a sexta e última marca de uma fé del reino. É uma fé que é colmada por las infinitas riquezas de la gracia de Cristo. É uma fé que é colmada por las infinitas riquezas de la gracia de Cristo. A partir do versículo 38 se describe a condição daquela casa. Quizás estamos falando hoje de famílias que se vão a identificar com esta casa. Duelo profundo, alboroto, lloro, muita lamentação e muerte. Quizás uma muerte oculta em uma habitação secreta. Que tu não queres nem que Cristo la vea. Hasta que Cristo entrou em um lugar de muerte. ¿Aonde estava a muerte? E dijo: ¿por que os alborotáis e lloráis? La niña não está muerta, sino duerme. ¿Sabes por que Cristo falou assim? Porque solo Ele pode dizer estas palavras. Porque Ele é la resurrección y la vida. Esta declaración es increíble y asombrosa. Solamente Cristo la podría haber dicho porque Él es, repitamos, la resurrección y la vida. Basta una palabra de Cristo, un toque de Cristo y aquel que está muerto vivirá. Foi lo que passou com Lázaro, foi lo que passou com el hijo de la viuda de Naín. Foi o que passou com a hijita de Jairo e é o que passará se tu pones o que há de muerte neste momento em tu vida ou em tu hogar em las manos de Cristo. Entra, Cristo, não tenho nada que ocultar-te porque tu eres mi Salvador, porque tu eres a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, aunque esté muerto, vivirá. Que há de muerto em nossa vida? Fuimos vencidos por el gigante desespero. Hemos perdido a fé em Cristo. Está nosso matrimônio arruinado. Há relações rotas em nosso hogar. Perdimos a esperança por algum tipo de enfermidade crônica. Jesus dijo a Marta que já não queria que a pedra de sepulcro fora removida. Não, Cristo, já é de. E quantas vezes eu intento fazer o mesmo? Não, aqui, Senhor, não entre porque é fatal. Pero, hermanos, poderá alguma coisa, algum pecado surpreender a Cristo? Se Ele vino a morrer por nossos pecados, a trazer purificação, se Ele vino para os que estão enfermos, haverá alguma coisa que tu muestres em tu coração a Cristo e que Ele diga: não, isso não quero, isso não pode sanar. Não. E por isso, Cristo dijo a Marta: não te he dicho, Marta, que se crees em mim, verás mi glória. Se crees em mim, verás mi glória. Quero terminar utilizando essa última expressão que é sempre tão oscura no Evangelho de Marcos. Diz o versículo 42: pero Él les mandou mucho, que nadie lo supiese. ¿Sabes por que Cristo não quiso que nadie lo supiese? Porque Cristo
não vino ao mundo para ser um milagreiro. Él es el Rey, la resurrección y la vida. Y las tres resurrecciones son una poderosa proclamación de que Cristo es una roca suficientemente poderosa para que tú y yo y nuestro hogar tengamos en él repouso, sanidad y vida. Y vida. Él tiene el poder para sojuzgar la muerte. E agora vamos ter um momento em que vamos contestar a Deus em alabança, com oração, a esta palavra. ¿Aonde queria levar Jairo? ¿Aonde queria Cristo levar a Jairo e a essa mulher? A essa declaração de Juan 11, 27. Eu sei que tu eres el Cristo, el Hijo de Deus. Amém.